gerações mais antigas e atual geração Z. E nós vamos falar sobre um menino prodígio. Boa noite. Opa, tia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Rian. Boa Finalmente estamos noite. aqui. Conseguimos. Tá Eu certo. tô que Vamos tava dando lá. um problema, mas foi resolvido já. Não, Claro, mas vamos lá. isso faz parte, alguns minutinhos, falando de etiqueta, o limite está dentro das nossas regras. Então, vamos lá. Ah, Eu quero bom, vamos apresentar o sim. nosso convidado, chama-se Rian Maia. É um jovem que começou muito cedo. Aliás, com 6 anos, ele lançou seu primeiro livro. Imagina que ele tem várias atividades, dentre elas, escritor, palestrante e empresário. Não é isso, Miriam? Isso mesmo. Primeiramente, Então, gostaria de agradecer a oportunidade, dar uma boa noite a todos que estão assistindo e falar que vai ser incrível essa nossa live de agora, não vai, tia? eu acredito que sim. Eu acho que, tratando-se de uma pessoa que conseguiu, com uma idade tão jovem, atingir um patamar e se comunicar como você, Rian, a verdade é que brilho, sucesso não é para todo mundo, mas querer é poder. Eu vou Exatamente. apresentá-lo rapidamente. O Rian, ele é estudante de escola pública, ele nasceu em Brasília, brasiliense. Bom, como eu disse, ele já tem várias atividades e é um menino realmente gênio, de um QI altíssimo. E é uma honra ter a sua presença. Vamos lá. Você já, inclusive, conseguiu, muito jovem, o primeiro jovem a entrar na Academia de Letras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nada melhor do que você para falar. Por Ah, favor. claro. Como você disse, tia, eu sou escritor, escrevi meu primeiro livro com 6 anos de idade. E com 9 anos eu escrevi o meu segundo livro. Esse livro foi o livro que abriu a ponte para que eu me tornasse o mais novo membro da Academia de Letras do Brasil. E o melhor de tudo isso é que nessa história foi uma grande surpresa, porque o meu pai ele recebeu uma mensagem falando que o meu livro estava na votação, só que ele não entendeu direito o que, que era essa votação em si, votação de quê. E depois de um tempo, ele tinha ignorado a mensagem, foi que o meu livro passou nessa votação. Foi aí que ele foi adentrar no assunto, saber aonde é que o meu livro tinha passado e que ele descobriu que o meu livro passou na votação para que eu me tornasse o mais novo membro da Academia de Letras do Brasil. E hoje é uma grande conquista para mim. É mais uma realização de um sonho, é mais uma prova que o meu trabalho como escritor está sendo ouvido, está sendo reconhecido e conseguindo cada vez mais inspirar jovens do Brasil, que é o meu maior sonho atualmente. Sempre foi, né, para falar a verdade. Parabéns. Posso fazer um adendo? Posso falar? Claro. Você recentemente lançou mais um livro, não é isso? Eu, recentemente, não. Aquele do a respeito seria do literatura de quem? Do seu pai? Qual livro você está falando? Meu pai É, relançou um livro, sim, recentemente. Golias. do Golias. Isso, foi um erro Davi ter matado Golias. É o livro do meu pai. Isso. Entendeu? Gostaria que. Existe realmente esse livro, não é? Existe sim. Tá com ele aqui, pai? O livro pra mostrar pra Ângela? Sim, ele tá indo buscar, mas foi. Meu pai é um grande estudioso sobre a Bíblia. Ele gosta muito de ler, de estudar, principalmente sobre esse fato de religião. Foi aí que ele teve essa inspiração e escreveu esse livro. Ah, Escreveu o livro e parabéns. está pronto. Está pronto. Só ver se a gente Entendi. tá com ele aqui pra mostrar. Então, um pai escritor, um filho escritor, realmente, É, né? Você tem o dom, tem a genética, tem a quem puxar. Mas vamos lá. Rian, nos conhecemos há um ano atrás, não é isso? E foi. eu fiquei surpresa ao vê-lo falando com tanta maestria, de uma maneira tão natural. E por essa razão eu resolvi chamá-lo e convidá-lo
para essa live, que eu acho que os jovens deveriam se espelhar um pouco. Aliás, cada pessoa tem um dom, mas tudo aquilo que a gente escolhe na vida para fazer, temos que buscar o melhor, sempre buscando bastante conhecimento e cada vez mais segurança e crescendo, porque eu acho que não existe limite. Nós, quando acreditamos e temos confiança em si mesmo, nós conseguimos, pelo menos, passar parte daquilo que a gente almeja. E eu anotei algumas coisas aqui e acho interessante mencionar, porque você, de fato, fala com bastante fluência. E nas suas palestras, em contato com o seu nicho, com os seus colegas e nas empresas onde você ministra suas palestras, você normalmente usa que tipos de temas, você relata sobre o quê? Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente conhecer melhor o seu lado. Claro, tudo bem. Em, em palestras, em entrevistas que eu dou, nos vídeos que eu faço, eu costumo muito dar exemplos sobre a minha vida, sobre a minha experiência de vida, até porque tudo que eu falo eu estive incluso. Se eu vou falar sobre palestras, se eu vou falar sobre empreendedorismo, então eu sempre falo do assunto a qual eu sei, que no caso é sempre a minha vida. Então eu falo sobre as dificuldades que eu passei, eu falo sobre as oportunidades que eu tive, eu falo sobre como eu aproveitei essas oportunidades, eu falo como eu realmente observei que aquilo era tal oportunidade. Então, sempre costuma ser baseado sobre a minha vida, as minhas experiências de vida e o que eu passei. Esses costumam ser mais ou menos os temas que eu dou em palestras, em vídeos, em entrevistas e em toda a minha carreira, em tudo que eu faço. Maravilha, parabéns. Nós estamos aqui com a nossa assessoria, temos perguntas. Vamos começar com uma pergunta. Pode falar, por favor, Pro Ria, para o Rian. você já viveu tantas experiências marcantes tão jovem. O que mais te surpreendeu nesse caminho? Você ouviu, Rian? Ouvi sim. Você, eu vou repetir, você já experimentou e já passou por grandes experiências. E dentre elas, a que experiência mais te marcou? Foi mais marcante? Na verdade, não teve exatamente uma experiência. O que eu gostei muito foi ter essa noção de como as minhas palavras têm poder, influenciam, em ver que um grupo de jovens, tanto mais velhos, tanto mais novos, tanto da mesma idade que eu, se identifica e gosta do meu trabalho. Mas se for para escolher uma experiência em si, eu escolho quando eu participei do programa de televisão O Fantástico, porque foi um grande divisor de águas na minha vida, foi a realização de um sonho, e foi através do Fantástico que grandes portas, como as outras entrevistas, como palestras, se abriram na minha vida. Então, eu acho que se fosse para escolher uma experiência em si, eu escolheria a do Fantástico. Maravilha. Realmente foi um grande marco, né? Uma grande repercussão, uma mídia, né? Bem forte. Parabéns. Você pode me fazer uma pergunta? Claro. Eu tenho uma dúvida sobre você, Tia. O que que Pode foi que falar. te motivou a continuar tantos anos nesse ramo da elegância, do ensino da elegância em si? Qual é a Olha, sua maior motivação? Aham. Olha, o que me motiva é o prazer de fazer o que eu gosto. E mais ainda, vocês que me estimulam, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui com mais uma novidade, não é? Criei um canal no YouTube, continuo palestrando, continuo escrevendo também. Nosso terceiro livro será lançado, parece que está programado para outubro, ele já está até pronto, já tenho até uma boneca do livro, mas estamos vendo as datas para que eu consiga adequar a alguns convidados que estarão aqui e eu faço questão da sua presença também. Então, Ah, o que me estimula mesmo são as pessoas que, você sabe que eu já tive várias vezes vontade de parar de trabalhar, mas é impressionante a demanda. Eu acho que nós estamos num período de uma década que eu nunca vi tanta gente falar sobre comportamento, sobre etiqueta, sobre boas maneiras, sobre civilidade.
E isso é muito bom, você não acha? Claro, acho sim. Muito bonita a sua motivação, gente. Acho que a gente tem motivações muito parecidas, que é trabalhar com o que a gente gosta. É verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Temos bastante gente já aqui assistindo a nossa live e quero também aproveitar. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ângela Pimentel. E no do Rian Maia também. Exatamente. Obrigado. Nada. Pergunta para a Ângela. Você acredita que a elegância começa no saber? Como isso se constrói no dia a dia? Olha, a pergunta foi se eu acredito que a elegância começa no saber. E se eu acredito Como isso se constrói que no dia a isso se dia? constrói no dia a dia. Sim, acredito mesmo. Eu acho que tudo se constrói e a gente sempre busca melhor, sempre dar o melhor. E a elegância, ela está pautada na sua forma de se expressar, na sua forma de interagir com as pessoas, até de contemplar o belo e observar, porque a elegância está em você saber ouvir mais do que falar. Falar interessante, viu? Muito sábia a sua resposta. Caramba. Obrigada. Temos mais uma pergunta para você, Rian. Para Qual, mim, fo- tá bom. qual foi o primeiro livro que te marcou profundamente e por quê? Um Rian, livro que me marcou profundamente foi O Grande Mentecapto, do escritor Fernando Sabino. E o porquê é que esse livro em si, ele abrange um leque muito extenso de conteúdos. E ele me ensinou valores importantíssimos que eu aplico muito no meu dia a dia. Tanto que o protagonista, ele é um protagonista, uma pessoa muito inteligente. Só que ele não tem espaço em local nenhum. E as dificuldades que ele enfrenta ao decorrer do livro, ao decorrer da história, são esses valores que me passa, sabe? Então, o primeiro livro que me marcou profundamente foi O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, e o porquê é justamente os valores extensos que ele me ensina e que eu utilizo deles ainda hoje no dia a dia. já concluiu, né? Isso. Eu vou aproveitar esse gancho também e dizer que o livro que mais me marcou, bem diferente da sua época, foi o Diário de Anne Frank. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse livro, Você sabe que é a onde? história de uma jovem muito interessante. Mas então, vamos dar continuidade aqui, que nós estamos com bastante gente já nos assistindo e temos mais perguntas. Para o Rian, como você lida com situações em que precisa impor respeito ou maturidade, mesmo sendo mais jovem que a maioria ao seu redor? Bom, hoje em dia, o meu trabalho, a minha carreira, ela exige muito isso, sabe? Respeito, maturidade e saber os momentos a qual eu vou me impor. Então, eu costumo agir com muita confiança, muita calma também, até porque eu não acho que a minha idade seja um problema nisso, sabe? Eu acho que o respeito, ele se constrói. E ele se constrói através do quê? Através da paciência, através da responsabilidade, através dos valores que eu vou ensinar para as outras pessoas. Então, eu costumo ouvir, observar e falar quando eu vejo que eu tenho algo de útil, algo de valor para conseguir acrescentar. Então, hoje em dia, o meu trabalho é algo que exige muito disso. Eu acho que, ao decorrer do tempo, eu fui aprendendo melhores maneiras de como lidar em dadas situações. Parabéns. Eu acho que a palavra-chave é essa, o respeito. Respeito ao próximo. Eu acho que uma pessoa que consegue ter empatia e respeitar, ela sabe se colocar. Está tudo certo aí, estamos com uma boa transmissão. Agora, aguardo uma pergunta sua. Aguarda uma pergunta minha? Tá É bom. isso? Eu tenho uma pergunta. Ó, hoje em dia, muitas pessoas acham que etiqueta pode ser coisa do passado. Como você responde a isso, a essas pessoas? Qual que é o seu ponto de vista, Ângelo? Olha, o meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que a etiqueta ela se adequa aos novos tempos. Como eu disse anteriormente, hoje o que nós temos, se você entra no Instagram, não sei se
o algoritmo que nos leva a deparar e encontrar muito sobre o tema, sobre o assunto, mas eu acho que, principalmente na etiqueta corporativa, no trabalho, há uma exigência muito grande junto a entrevistas. E vou te falar sinceramente, muito embora o jovem ele esteja não tão assim engajado, mas numa hora onde ele se sente inseguro, ele vai e procura se inteirar e busca realmente o ensinamento sobre boas maneiras, etiqueta e civilidade. Posso ter certeza disso. Principalmente jovens, quando têm mais maturidade. Você deve ser um deles, não é? Ah, espero que sim. Amei muito sua resposta, falar que a etiqueta ela se adapta a vários momentos, sabe? E eu acho que você está certa nisso, embora o meu pouco conhecimento sobre essa área de etiqueta, viu? Mas muito interessante, Ângela. Mas nem por isso. Comece a me seguir e ouvir os meus vídeos lá no canal do YouTube. São dicas, Claro, eu sim. acredito que sejam bem úteis a todos vocês. Claro, sim. Vamos até propor para você de uma parceria, você com esses ensinos de etiqueta e eu com o meu alcance com os jovens do Brasil inteiro. Será uma honra. Eu acho que será uma das melhores collabs que você pode me propor. Por quê? Porque a experiência junto ao jovem só tem a somar, Ian. Na verdade, você foi muito pontual falando sobre o respeito. O meu espaço termina quando começa o do outro. E eu acho que vocês terão que entender que etiqueta, ela foi criada para facilitar a nossa vida. Na verdade, quando a gente fala de boas maneiras, seria você interagindo em momentos de convívio, falando bom dia, boa tarde, por favor. Seria o comportamento em momentos sociais, como se comportar numa mesa, que tipos de talheres usar, como compor uma mesa, quem fala, como saber ouvir. E, paralelamente a isso, nós temos a civilidade, que seria você atuando na área urbana, por exemplo, num trânsito, chegando num recital, em momentos públicos, de uma maneira geral, não pichando monumentos públicos, isso que seria a civilidade. Então, a etiqueta, ela é muito importante e nunca ficará fora de moda. Pelo contrário, ela cada vez mais se atualiza, busca. Eu, por exemplo, era uma analfabeta virtual. Fui obrigada a aprender a mexer, a fazer várias postagens. Nunca quis expor a minha imagem. Demorei muito. Aliás, você teve a honra de me conhecer num novo momento, criando meu novo canal do YouTube. É isso. Vamos lá? Temos mais perguntas Uma pergunta para o Rian. para o Rian. O que te inspirou a criar sua própria marca? Como você conecta valores pessoais ao seu negócio? Bom, a Ouviu? inspiração, ouvi sim. A inspiração, seja na minha marca, seja em diversos outros fatores, pelo menos comigo, é algo que vem muito inesperado. No meu caso, a inspiração da minha marca veio na situação que eu estava passando naquele momento e com o clima aqui de Brasília, que estava muito quente no dia que surgiu assim o start de eu criar essa marca. E os meus valores estão sempre associados ao meu alcance, ao alcance da minha voz, juntamente com o que eu quero passar com o público. E eu vejo que a minha marca é mais um meio de comunicação que eu tenho para falar com os jovens. Então eu acho que a minha marca ela foi algo muito importante para mim, para os meus pais e também para as pessoas que sabem, que conhecem e que tiveram também a oportunidade de experimentar do produto da minha marca. Então, eu conecto sempre os meus valores, que no caso são os meus sonhos de continuar inspirando cada vez mais crianças, através da minha marca e através de tudo que eu faço. Maravilha. Muito bom. Resposta realmente muito bem colocada. Temos alguma pergunta para mim? Sim. Você já viu empresários perderem oportunidades por falta de boas maneiras? Qual a importância da etiqueta nos negócios? Olha, já vi muitos. Começa pela a maneira que ele quer se apresentar, a imagem que ele passa. Depois, através dos gestos,
infelizmente, esses profissionais, esses jovens, precisam entender que, quando se trata de trabalho, nós precisamos esquecer da vida pessoal e ter um foco, não só com criatividades, seguir orientações e pensar que trabalho, trabalho, negócios, negócios, vida pessoal à parte. Eu sempre disse, no trabalho é o único momento que você não escolhe os amigos e que você tem que conviver com aquelas pessoas. E se você não tiver elegância ao interagir com as pessoas, não passar educação, tendo equilíbrio, que eu acho que é a palavra mais importante, muitas vezes você não terá sucesso e não irá conseguir se destacar profissionalmente. Essa é meu ponto de vista e a minha opinião. Cara, me interessante saber que mesmo algo que poucas pessoas tenham conhecimento, é algo tão importante, tanto no dia a dia, tanto nos negócios, viu? Interessantíssimo demais. É verdade, porque o que eu acho que autenticidade demais também não é elegante. Nós precisamos ter um perfil. Sempre falo com meus alunos: não vamos usar máscaras, não vamos ter duas caras. Temos que ter sempre aquela imagem que realmente você passa. E às vezes me perguntam: a boa primeira impressão é a que fica. Sim, a primeira impressão sempre deveria ser a que fica. Mas me perguntaram uma vez: será que eu consigo, se eu na primeira não conseguir passar uma boa primeira impressão, eu consigo na segunda? Claro, lógico que é possível. Tudo é possível. Eu acho que o fato de errar não quer dizer que você não tem conhecimento. Por exemplo, a nossa live teve alguns contratempos, atrasamos um pouquinho, mas isso faz parte. O importante é a nossa maneira de se comunicar. Então, há a chance de passar uma boa impressão na segunda. É isso mesmo. Bacana. Tem mais perguntas? Temos. Que bom. Pro Ria, como você filtra o que vale a pena compartilhar na internet? Existe um limite entre o público e o pessoal? Existe sim, existe um limite entre o público e o pessoal. O meu Instagram é, como eu disse, que é a minha marca, com tudo que eu trabalho, é uma maneira de comunicação, é uma maneira que eu vou alcançar as pessoas. Então eu costumo postar, eu costumo mostrar no meu Instagram as coisas que eu quero passar para frente, as coisas que eu quero falar, as coisas que eu quero mostrar e as coisas que eu acho importante, como valores, ensinamentos e tudo mais. Então, sim, existe um limite que eu determino bem entre as coisas que eu quero passar no Instagram e a minha vida pessoal. Muito bem. É isso mesmo. A gente não pode misturar as coisas. Uhum, exatamente. Tem mais alguma, Camila? Para Ângela, hoje todos estão nas redes. O que você diria para quem quer se posicionar com elegância e propósito, mesmo num ambiente tão caótico como o digital? Atenção. Primeira coisa, tenha bastante cuidado quando você posta. Pense antes que a sua imagem poderá acabar com você. Então, poste coisas produtivas, coisas que realmente despertem interesse das pessoas, ensinamentos e evitar, porque eu quando digo evitar, passar muito a sua vida pessoal, é no sentido de que assuntos pessoais, não ficar contando, hoje não sei o quê e tal. Bom, muito embora os influencers tenham hoje um perfil que tudo postam. Postam fazendo skincare, que eu acho que é interessante, é uma maneira de passar um aprendizado, um tratamento. Postam, às vezes, um prato num restaurante, postam que estão bebendo. Enfim, certas postagens a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes não irá cair tão bem. Então, o que a gente deve se preocupar? Em falar de assuntos que realmente mexam, que passe informações e que realmente desperte o interesse das pessoas. Na minha opinião, eu acho que isso tem que ser feito.
Exatamente, até porque as redes sociais é uma maneira de uma construção da nossa imagem, certo? Então, o que a Exatamente. gente posta diz muito sobre quem a gente é e sobre os valores, os ensinamentos que a gente quer passar para os nossos seguidores. Então, sim, tia, opinião é a minha também. Uhum, é isso mesmo. Nós estamos com bastante gente aqui ao vivo nos assistindo, viu, Ian? Não Que sei se bom. você consegue visualizar. Estamos com quanto tempo de live já? Já foram uns quase 40 minutos. Quase 40 minutos. 30 Olha como nós minutos. somos rápidos. Caramba, passando rápido o tempo. É verdade. Pode falar, Camila. Nós temos uma pergunta. Sim. Para Ângela, o que você acredita que minha geração, no caso a geração do Rian, Sim. ainda não entendeu sobre elegância e convivência? O que que eu acho? Eu acho que, às vezes, a sua geração pensa que a etiqueta é um pouco de frescura, mas ela não é frescura. O que que eu acho que você tem que atentar? Não é se preocupar se você está sentado de maneira correta, se você tem uma postura elegante, se você sabe que talher usar no momento, numa refeição, como gesticular. Enfim, eu acho que o que pesa hoje é o bom senso. Aliás, a palavra-chave da etiqueta é equilíbrio e bom senso. Então, jovem, pensem bem. O que que você acha que incomoda você? O que você não gostaria que fizessem a você? Exatamente, o bom senso deve prevalecer. Então, o jovem, ele é muito imediatista às vezes. Sem querer, ele fala aquilo que acha, que pensa. Então, eu sugiro, é sempre um conselho de sugestão. Antes de você falar alguma coisa, pense, busque conhecimento. Porque a etiqueta, ela foi criada mesmo há muitos e muitos anos atrás, mesmo antes de Cristo, com o propósito de haver mais, não só higiene, como as pessoas seguirem alguns padrões. Imagine se não houvesse padrões, se não houvessem leis, mas tudo com equilíbrio e usando o bom senso. Espero que eu tenha respondido. Isso, claro, respondeu sim. Tô aprendendo muito sobre etiqueta com você, tia. Caramba, O Rian agora. Para você. para mim. O que que você acha que a geração mais velha precisa ouvir dos mais jovens como você? O que que você acrescentaria? Olha, o que eu acho, um conselho que eu vou dar para os pais hoje em dia é que nós, crianças, a gente se inspira muito neles. Demais. Então, tanto eu, tanto meus amigos, tanto qualquer criança, ela vai passar para fora o que ela aprende dentro de casa. Então, é sempre bom os pais mostrar, os pais apresentar que a educação, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu acho que os pais que têm isso na mente, que já sabem disso, que fazem questão de ensinar os filhos de dentro para fora, vai construir pessoas mais maduras, mais politizadas, mais centradas, sabe? Então, eu acho Perfeito. que o que os pais precisam saber é que a educação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Respondi bem a pergunta? Maravilha. Eu acho que você realmente resumiu em poucas palavras. Sem dúvida nenhuma, os filhos já têm uma genética, já têm um gene que lembra muito os pais. E o Uhum. exemplo é tudo. Um pai que consegue, nem todos conseguem, mas também vai muito da essência de cada pessoa, né? Porque eu tenho dois filhos, por exemplo, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo diferente do outro. Mas eu garanto a você que a educação que nós passamos foram assim incrível. E eles, sem querer, repetem o que nós fazemos. E, claro, aprimoram até. Uhum. Parabéns. Ah, obrigado.
É porque a gente vê dentro de casa, então a gente acha que é comum passar para as pessoas de fora, passar para a escola, passar para os amigos. É dessa forma que a gente vai reproduzindo o que a gente vê, o que a gente aprende e o que a gente fala. Então tem uma influência muito grande os pais, justamente nessa questão da educação e o que é apresentado dentro de casa. Sem dúvida. E eu, com a minha experiência e vivência, ainda digo: depois que um filho chega a construir família e se torna pai, então, é que ele vê, nossa, bem que minha mãe tinha razão, bem que o É, meu pai falava. Mas, enfim, eu acho que muitas vezes os erros são excelentes para que você não persista, aprenda e consiga, através daquele momento que não foi tão agradável, aprender e melhorar cada vez mais. o erro é uma das formas mais rápidas, mais práticas e mais eficientes para levar à perfeição. Maravilha, exatamente. Parabéns. Obrigado. Tem uma pergunta de uma que está assistindo aqui, a Gláucia. Ela perguntou se você, Ângela, indica algum livro sobre etiqueta. Ô, Gláucia, obrigada pela pergunta. Gláucia, nós temos vários livros no mercado, mas eu recomendo o meu. Chama-se Um Convite à Etiqueta, um manual prático. Infelizmente, meu livro está esgotado, mas estamos já com o nosso terceiro livro pronto. Em breve estarão à venda, mas você poderá encontrar outros, que existem tantos profissionais, não é? E, enfim, recomendo Certo. que você vá numa livraria e veja o que mais se adequa ao seu estilo, porque a nossa literatura, ela é única. O propósito é sempre o mesmo. Se eu for falar em livro, você tinha questionado sobre o livro do meu pai? Ele achou, ó, tá aqui. Foi um erro Davi ter matado Golias. Já tá no mercado, pai? Não, ainda não, mas já já entra. Aqui, ó. Ah, interessante isso. Depois eu vou conversar com ele a respeito, que é um assunto bem grande, né? É verdade. Muitas pessoas, quando lê o título, ficam chocadas, porque é uma afirmação, querendo ou não, muito polêmica, né? E é algo Verdade. que muda totalmente a visão de muitos cristãos sobre esse acontecimento, que, por sinal, era um dos meus favoritos quando era criança. Sempre quando passava o momento da batalha entre Davi e Golias, eu ficava assistindo repetidamente várias vezes. Maravilha, é isso mesmo. Bom, temos mais alguma pergunta? Para o Rian, você já enfrentou preconceito ou subestimação por ser tão jovem em espaço de destaque como a ABL? Na Já Academia Brasileira de Academia de Letras. Letras do Brasil. Sim, já sim. Até hoje, atualmente eu recebo comentários, gente, nossa, mas você não tá pulando etapa? Nossa, você não tá deixando de ser criança? Nossa, mas quem é você para estar falando sobre diversos assuntos? Entendeu? E eu sempre costumo responder esses comentários falando que eu tenho tempo para ser criança, eu sou uma criança e que eu me sinto feliz, eu me sinto realizado com o que eu trabalho. E eu ver aonde eu estou chegando é mais uma prova, e para mim é mais um motivo de continuação nesse meu rumo, tanto aí como foi usado de exemplo, eu ser o mais novo membro da ABL, da Academia de Letras do Brasil. Então, sim, costumo receber muitos comentários de preconceito, ou algumas vezes não é nem preconceito, é só ignorância, de não se aprofundar no assunto, mas eu nunca deixei isso me abalar, vou continuar firme e forte e nesse caminho que eu sigo como escritor, como palestrante, como empreendedor e como uma inspiração para diversas pessoas. Maravilha. Eu vou fazer uma observação. Você sabe que, por acaso, meu pai, ele frequentava muito a Academia de Letras. E não só na Academia de Letras, como em pontos que são voltados à nossa cultura. Ele, como militar, ex-combatente, etc., ele sempre dizia: minha filha, logo que você terminar este livro, vou indicá-la para a Academia de Letras. Mas você sabe que hoje eu já tive até oportunidade, mas é,
atualmente, eu acho que temos tantas pessoas ilustres, que eu digo da minha faixa etária, que eu acho que não seria o meu caso, né? Então, é uma honra você, como um jovem, já está com essa relevância, não é? Já participa. E realmente, não é porque você é jovem, mas o preconceito, as críticas existirão sempre. Eu sei que um ditado que sempre me diziam: não queira ser uma celebridade, porque o dia que você conseguir isso, você terá que entender as críticas, muitas vezes muito ofensivas, e que você terá que ter muito equilíbrio. E que, de fato, deve ser muito complicado, não é, Rian? Mas não estou preocupada com isso. O que importa é que tudo que a gente venha fazer, faça com sabedoria, buscando sempre aprender, porque errar é natural. Aliás, eu aprendo com meus alunos, aprendo muito, porque cada um tem um perfil, tem uma profissão, e o que eu ensino não é a mesma área deles. Então, há sempre uma troca, né? Eu acho que o mais importante é isso, nós sermos humildes e ouvir mais, aprender. E quando você não sabe de um assunto, ser natural. Você sabe que eu não entendo sobre isso, mas me despertou uma curiosidade, eu vou buscar conhecimento. Isso é o que eu acho mais elegante. Você concorda? Claro, concordo sim. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu gostaria de agregar, é que você fala que você aprende muito com os seus alunos. Pois eu pesquisei e eu vi que a maneira mais eficiente da gente aprender é ensinando. É justamente ensinando a maneira que a gente melhor aprende. Então é muito interessante, muito verídico, aliás, isso que você falou. Muito obrigada, viu? Isso que é um menino prodígio. Prodígio, não. Um menino que sempre buscou conhecimento. E essa inteligência não é à toa, viu? Claro que ele já tem esse privilégio, mas tenho certeza que você busca sempre mais conhecimento. Claro, claro. Assim, quanto mais conhecimento, melhor. Mais a gente vai conseguir debater sobre diversos assuntos, mais a gente vai conseguir saber o que fazer em determinada situação. E é uma coisa que nunca é demais, né? Conhecimento é sempre algo muito bom da gente buscar, é sempre algo muito bom da gente querer perto. Conhecimento e a sabedoria. Então, sim, concordo sim com você. Falas muito inteligentes, muito sábias. Obrigada. Para fechar, conhecimento não toma espaço. No nosso cérebro, nunca ficará cheio, sempre terá um espaço para ele. E é isso que eu digo, com a minha experiência de mais de 4 décadas, eu sempre aprendo momentos atuais. Como eu disse, quem diria que eu, quando a primeira vez deparei num computador, eu ficava insegura, não sabia como mexer. Hoje, já sei fazer quase tudo. Mas é isso. Busque conhecimento. É a palavra Exatamente. certa. É a palavra buscar conhecimento. Mais Uma alguma pergunta? pergunta aqui. Temos. É, qual dica para adultos que cresceram em lares disfuncionais? A Gláucia mandou aqui, Ângela. Olha, Gláucia, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que demanda várias conotações. Eu acho que depende muito da pessoa, porque eu tive a oportunidade de palestrar para meninos e meninas de rua, numa ocasião. Imagine você palestrando para esse nível, para essas pessoas. Foi um momento único, onde eu percebi que, muito embora essas crianças e adolescentes não tiveram oportunidades, por uma série de razões, de nascerem num lar socialmente construído, com família, conseguem e querem buscar algo para si. Eu sempre digo, muitas vezes você não precisa nascer em berço de ouro.
Eu conheci, por exemplo, um aluno que nasceu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e hoje ele é um grande empresário. Buscou conhecimento, teve uma vida dura. Então, isso é muito relativo. Vai muito do ser humano. Eu quero, eu posso. Aí ele vai e busca. Mas é lógico que aqueles que já nascem num berço de ouro, num lar que propicia todas essas oportunidades, ele terá muito mais chance. Mas não é uma premissa verdadeira. Espero que tenha entendido o que eu queria explicar, o que eu quis explicar. Certo? Posso dar o meu ponto de vista, uma dica para ela também? Pode, lógico, é sempre Claro. útil. Obrigado. É falar que a maior arma da transformação é em si a força de vontade. Eu uso Muito três bem. exemplos em várias palestras minhas sobre três filmes que eu assisti, que eu amei, a mensagem que quiseram passar, como forma de mostrar esse tipo de lares disfuncionais. Como, por exemplo, a Matilda, que foi uma menina Muito que bom. cresceu sem o apoio dos pais, e mesmo assim, através da força de vontade, ela conseguiu crescer, ela conseguiu ser quem ela queria ser, e ela conseguiu crescer na vida. Então, a maior arma da transformação é a força de vontade. Maravilha, exatamente. Querer é poder, não é? A gente vai buscar a oportunidade, a gente vai buscar aquele nicho, aquele momento, mesmo as duras penas. Exatamente. Tem alguma pergunta Para o Rian, para o Rian? o que mais te inspirou na geração dos seus avós e pais quando o assunto é comportamento e respeito? O que mais me inspirou na geração dos meus pais e avós quando o assunto é respeito. Acho que é justamente ver quem os meus pais são hoje em dia. Até porque toda a minha carreira não teria sido construída se não fosse pelos meus pais. E isso, na verdade, dá para eu juntar com o assunto que eu falei, que Ria Maia, levo muito o que eu vejo dentro de casa para fora. Então eu agradeço muito, eu me inspiro muito nos meus pais por serem pessoas que buscam conhecimento, por serem pessoas educadas, por serem pessoas que sabem se portar em dadas situações. Então, o que me inspira é ver quem eles são hoje em dia, é eu filtrar coisas que eu posso trazer para o externo, trazer para os meus amigos, trazer para as minhas palestras, trazer para os meus vídeos do Instagram e as redes sociais. Então, o que me inspira é ver quem os meus pais são e aonde eles conseguiram chegar. Muito bom. Obrigado. Para a Ângela, tem uma pergunta. Que conselho você daria aos jovens que estão começando a construir sua reputação profissional? Muito boa pergunta. Inspirar em exemplos como, por exemplo, o próprio Rian falando aqui para vocês, e ter certeza que se vocês tiverem um pouquinho de paciência e se esforçarem, vocês vão conseguir. Porque eu acho que isso está na vontade. Querer é poder para mim. Então, esse conhecimento, a maneira pela qual você poderá prosperar, também exige conhecimento, cultura. Mesmo que você não tenha grandes oportunidades, hoje nós temos uma ferramenta, que é a internet, que nos oferece cursos. Nós temos hoje, ninguém mais perde tempo de estar numa biblioteca, buscar um livro. Claro que eu acho que isso é um hábito que deverá perdurar para sempre. Aliás, mais do que nunca, as pessoas estão procurando livros e lendo mais, mas a internet também nos dá essa oportunidade. Então, não tem desculpa. Todos que querem poderão chegar aonde almeja. Todos que querem conseguem chegar. Interessante. Nós temos ainda mais estamos com mais quase uma hora de live, não é? Fazer uma hora de Maravilha. live. Tem uma pergunta para você, Rian. Vamos lá, por favor. Pode falar. Você acredita que existe espaço para a gentileza e a etiqueta no universo do empreendedorismo jovem? Como você usaria isso na sua rotina? Claro, existe sim. E ouvindo a sua fala, Ângela, que eu consigo falar com mais propriedade de fala que existe sim. Ao ouvir você falando, o tanto que tem essa importância, o tanto que consegue influenciar
a gentileza e a etiqueta nos negócios, sabe? Bom, atualmente eu não consigo usar no meu dia a dia, mas é algo que eu quero muito aprender a como usar com você, Ângela. Sabe, aprender sobre a etiqueta, aprender como me portar em diversas situações, porque é através da sua fala que dá para a gente perceber que tem realmente uma importância muito grande e é algo que pode nos ajudar demais no mundo dos negócios e também, obviamente, no mundo do empreendedorismo, que é um lar muitas vezes de falas, de argumentos, de ideias, de inspirações. Então, sim, no mundo do empreendedorismo tem muito lugar e eu acho que anda alinhado com a etiqueta e com a gentileza. E eu quero aprender com você, Ângela, a como utilizar no meu dia a dia. Claro, você já está convidado para vir a Campinas e passar um dia comigo para fazer um curso de etiqueta. Você escolhe etiqueta social, etiqueta corporativa. Veja a que mais se enquadra hoje para você, porque etiqueta é prática. Não adianta nada você pegar um livro e consultar ou buscar na internet uma pergunta para saber como fazer. Mas se você não praticar, não dar exemplo, nada vai adiantar. Então, hoje, meus cursos duravam 3 meses. Hoje, duram, em média, de 6 a 7 horas, dependendo da necessidade de cada aluno, e são cursos presenciais, aulas práticas, onde eu faço uma análise do perfil psicológico de cada aluno para direcioná-lo e ajudá-lo da melhor forma possível. E mais ainda, uma vez aluno de Ângela Pimentel, sempre estarei à disposição para dúvidas, perguntas e esclarecimentos. E aguardo você, viu, Ian? Ah, muito obrigado. Vai ser uma honra ter uma aula com você. Marcar com meu pai para a gente ir em Campinas, para eu ter essa aula. Vou ver sim, vou pesquisar sobre, vou ver qual tipo de etiqueta se encaixa mais, eu vou estar mais precisando, vai ser mais útil para eu usar ou no meu dia a dia ou na minha carreira. Vamos sim, viu? Vamos marcar esse encontro, que para mim vai ser um encontro extremamente útil, tá bom? Muito Muito obrigada obrigada. pelo convite, vai ser uma honra. Espero você. Obrigado. Agora, para encerrar, o Rian, se puder compartilhar uma meta, um sonho que ele ainda queira realizar. Bom, um sonho meu é que as minhas palavras, ou até mesmo os meus livros, eles consigam viajar, sabe? O meu sonho é que eu consiga expressar o que eu sinto para alguém que, por exemplo, não fala a mesma língua que eu, mas que sinta exatamente o que eu quero transmitir. Eu quero sempre inspirar cada vez uma quantidade de jovens ou pessoas que se identificam, que gostam, que dão apoio ao meu trabalho. Então, eu quero que as minhas falas, eu quero que as minhas obras, eu quero que o meu trabalho em si seja reconhecido tanto no Brasil, tanto no mundo inteiro. E isso é um sonho que eu carrego comigo e que eu farei de tudo para realizá-lo. Muito bem. E para a Ângela, para ela encerrar, qual conselho, um conselho duradouro você deixaria para as pessoas que assistiram essa live, estão nessa live agora? Olha, tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas vamos parar de brincadeira. Eu não gosto de usar a palavra conselho, mas eu sugiro que acredite naquilo que você gosta e naquilo que de fato é o seu dom. Porque eu, por exemplo, busquei conhecimento, fiz comunicação, estudei um pouco de direito, mas durante toda a minha trajetória, o que, que eu fiz? Que eu amo e faço com maestria e já consegui formar e passar a minha experiência para tantas pessoas que eu já perdi até a conta. Então, eu acredito que invista no seu potencial e naquilo que de fato você, o seu dom, e procure sempre o melhor, melhorando de todas as formas. Não desista. Querer é poder. Essa é o meu conselho, vamos dizer assim. Tia, posso te sugerir um livro? Claro. Um livro que eu acho que você vai gostar muito,
Que, aliás, eu percebi que ele ensina o que você falou em uma das suas falas, que é o livro Confiança Criativa. Você já chegou a ler, já chegou a ouvir falar sobre ele? Eu já ouvi falar, mas eu não li esse livro, mas vou ler com muito prazer. Olha que Claro, esse maravilha! livro aqui, ó. Confiança Criativa. Esse livro ensina justamente o que você fala, que todos nós temos uma habilidade dentro de si, que basta a gente reconhecer qual é essa habilidade, e é justamente isso que você falou, acreditar no nosso potencial. Acho que você vai gostar muito desse livro, então está aí uma sugestão muito boa. É o livro do Maravilha! Tom Kelley e David Kelley. Muito bom, tá vendo? Obrigada. Nada, Bom, eu nada. quero então agradecer. Nós vamos encerrar a nossa live. Muito obrigada, Rian. Foi muito produtivo esse nosso bate-papo. Esse foi o primeiro, mas podemos ter vários. E não esqueça, hein? Promessa é dívida. Aguardo você aqui para o nosso curso. E obrigada a todos que nos assistiram. E passo a minha fala para você finalizar também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com você, Ângela. Foi realmente uma live que eu aprendi muito. E, claro, promessa é dívida. Vou falar com meu pai, vamos marcar esse encontro. Por falar nisso, eu gostaria de deixar um abraço especial para dois fãs meus, pai Juan e Éder. Um beijo, um abraço para vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Muito obrigado novamente, Ângela, por esse convite. Vamos sim ter muitos outros bate-papos, porque eu achei uma oportunidade incrível estar aqui falando com você. Até lá. Obrigada a Até todos. lá.